o Vaticano, centro da fé e mistério. Bem-vindos! No coração da cidade eterna, da própria Roma, um país singular se ergue. É o Vaticano, o epicentro da Igreja Católica, a morada do Papa. Imagine, por séculos, este pequeno enclave a ser um farol, guiando milhões e milhões de fiéis. Mas não se engane, o Vaticano também é um lugar enshrouded em mistério, em sombras. Seus muros, se pudessem falar, contariam segredos, histórias de poder, de fé inabalável e, claro, de intrigas. Desde sua fundação, o Vaticano acumula poder como quem coleciona relíquias. Papas, governaram com pulso firme, moldando o destino de nações. Guerras, acredite, foram travadas em nome da fé, em nome da Igreja. Tesouros inimagináveis, obras de arte que desafiam o tempo e conhecimento, acumulados atrás dessas muralhas imponentes. O que será que acontece quando as portas se fecham? Quais segredos, hein? Quais segredos os papas guardam às 7 chaves? Teorias da conspiração. Sussurros nos corredores do poder. As teorias da conspiração. Como um bom vinho, elas se multiplicam no escuro, e o Vaticano, com sua aura de mistério, é um celeiro delas. Uma das mais famosas, conhecida até por quem não acompanha, é a lenda do Papa Negro. Quem seria ele? O verdadeiro poder por trás do trono papal, movendo os fios do destino em segredo? Intrigante, não é? E não para por aí. Há quem diga, em sussurros, que sociedades secretas se escondem sob o manto da Igreja. Os Illuminati, a maçonaria, infiltrados, puxando as cordinhas do poder. E os túneis, os tais túneis secretos sob o Vaticano. Será que existem mesmo? O que escondem? Documentos que podem mudar a história? Tesouros esquecidos? A imaginação, meu amigo, voa longe. Arquivos secretos, guardando segredos milenares. No coração pulsante do Vaticano, encontra-se um dos arquivos mais protegidos do mundo, os arquivos secretos do Vaticano. Milhares e milhares de documentos, alguns, acredite se quiser, remontam ao século VIII. Histórias de papas, reis e imperadores, tratados, bulas papais, correspondências confidenciais, tudo ali, guardado às 7 chaves. O próprio nome, secretos, já causa arrepios, não é? O que será que esses documentos escondem? Segredos obscuros da Igreja? Provas de conspirações milenares? A resposta, talvez um pouco decepcionante, é que o nome secretos vem do italiano archivum secretum, que significa, veja só, arquivo particular. Mas convenhamos, a aura de mistério permanece. Lendas papais, de relíquias sagradas a profecias ancestrais. A figura do Papa, ao longo dos séculos, sempre foi envolta em uma aura de mistério. Histórias de papas santos, papas guerreiros e até, pasme, papas que seriam mulheres disfarçadas. A lenda do Papa Joana, por exemplo, afirma que uma mulher teria assumido o papado no século IX, disfarçada de homem. Imaginem só a ousadia. Outra lenda popular é a da profecia de São Malaquias, um bispo irlandês do século XII. Dizem que ele teria escrito uma lista de frases enigmáticas, cada uma descrevendo um futuro papa. A profecia termina com um papa chamado Pedro Romano, que governaria durante um período de grande tribulação, após o qual, preparem-se, Roma seria destruída. E como se não bastasse, há também lendas sobre relíquias sagradas, guardadas a muitos cadeados pelo Vaticano. O impacto das sombras. A fé em crise. As teorias da conspiração, com suas histórias mirabolantes, têm o poder de mexer com a fé das pessoas. Para alguns, as histórias sobre sociedades secretas, pactos demoníacos e conspirações milenares podem abalar a confiança na Igreja Católica. A fé, por natureza, exige um voto de confiança. Confiamos que a Igreja é guiada por Deus.
que os ensinamentos de Jesus Cristo são a verdade e que os líderes da igreja são pessoas íntegras. As teorias da conspiração, ao questionarem a integridade e a transparência da igreja, podem corroer essa confiança. Mas para outros, as teorias da conspiração podem ter o efeito contrário, fortalecer a fé. Ecos do passado, desafios do presente. Conspirações através dos tempos. As teorias da conspiração que envolvem o Vaticano não são de hoje. Ao longo da história, a Igreja Católica se viu no olho do furacão. Durante a Idade Média, a Inquisição foi acusada de usar tortura para silenciar seus inimigos. No século XX, o Vaticano enfrentou controvérsias como o seu silêncio durante o nazismo e escândalos financeiros. Mais recentemente, a Igreja Católica tem sido abalada por escândalos de abuso sexual. Desvendando a verdade. A busca por respostas. Com tantas teorias da conspiração, como saber o que é verdade? Como separar o joio do trigo? A resposta, como na maioria das vezes, está na busca por informação confiável, no bom senso e na análise crítica. O primeiro passo é buscar fontes confiáveis de informação. Livros de história escritos por especialistas, documentos históricos, artigos acadêmicos e reportagens de veículos de comunicação respeitados são bons pontos de partida. Desconfie de informações divulgadas em sites obscuros, blogs pessoais ou redes sociais, onde qualquer um pode ser um especialista. O segundo passo é analisar as evidências com cuidado. Quais são as provas? A atração do desconhecido. Por que acreditamos em teorias da conspiração? Por que será que essas teorias, mesmo sem provas, nos fascinam tanto? Um dos motivos é a nossa necessidade de encontrar padrões, explicações para o mundo à nossa volta. O mundo é complexo, cheio de nuances, e as teorias da conspiração oferecem uma forma de simplificar tudo isso. Outro motivo é o nosso desejo de se sentir especial, de ter acesso a informações que a maioria das pessoas desconhece. As teorias da conspiração alimentam esse sentimento de "eu sei de algo que você não sabe". E claro, as teorias da conspiração muitas vezes exploram nossos medos. Medo do desconhecido, medo da perda de controle, medo de sermos manipulados. O papel da mídia, entre a informação e a especulação. A mídia tem um papel fundamental na hora de informar e moldar a opinião pública, mas também pode ser um terreno fértil para teorias da conspiração. A mídia pode desmascarar essas teorias, apresentando fatos e análises críticas. Mas a busca por audiência pode levar ao sensacionalismo, dando palco para teorias da conspiração. O Vaticano no século XXI. Transparência ou silêncio? O Vaticano enfrenta o desafio de se adaptar ao mundo moderno, marcado pela globalização e pela crescente demanda por transparência. Sob a liderança do Papa Francisco, a Igreja Católica tem dado passos importantes, mas ainda há muito a ser feito. A abertura parcial dos arquivos secretos do Vaticano foi um avanço significativo. No entanto, ainda há documentos inacessíveis, alimentando especulação e desconfiança. Outro desafio é lidar com os escândalos de abuso sexual de menores de forma mais transparente. Conclusão. Entre a história e o mistério, a busca pela verdade. O Vaticano, com sua história milenar, seu poder e seus mistérios, continuará a despertar fascínio e alimentar teorias da conspiração. As histórias sobre sociedades secretas, documentos ocultos e conspirações milenares são irresistíveis para a imaginação humana. No entanto, é preciso ter cautela ao analisar essas teorias. É fundamental buscar informações em fontes confiáveis, analisar as evidências com rigor e manter o senso crítico sempre ativo. A verdade, muitas vezes, está escondida sob camadas de especulação, boatos e interpretações tendenciosas.
A busca pela verdade sobre o Vaticano e seus mistérios é uma jornada desafiadora, mas também fascinante. É uma oportunidade para mergulhar na história, para questionar as nossas crenças e para refletir sobre a natureza humana e sua relação com o poder, a fé e o desconhecido.